É verdade que depois eu estudei Direito, eu estudei Jornalismo, mas eu tinha certeza que eu seria professor desde o dia que eu dei um seminário sobre o petróleo. E eu me encantei de dar o seminário, quase tudo que eu falei era inventado da minha cabeça e eu me diverti muito em fazer aquilo. Talvez não tenha sido muito legal com os meus colegas que anotaram um monte de coisa falsa sobre o petróleo, mas depois eu me corrigi e costumo hoje ensinar pelo menos aquilo que a maioria acha verdadeiro. Eu acho que há, no meu caso, um enorme apreço, primeiro pela questão da didática, ou seja, você dizer de maneira simples coisas originalmente apresentadas de forma complexa. Então, esse desafio de aproximar a ideia do repertório do interlocutor, um repertório presumido, mas esse desafio de ser entendido por qualquer um, esse desafio de permitir que pessoas tenham acesso a ideias inicialmente complicadas através de recursos explicativos, através de exemplos. Enfim, essa aproximação do repertório do outro é que sempre me fascinou. E o segundo aspecto é o aspecto da comunicação mesmo. Acho que são até inseparáveis, mas a ideia de se expressar de maneira clara e, portanto, de conseguir por parte do receptor, digamos, uma atribuição de sentido bastante razoável daquilo que está sendo explicado. Então, sempre achei isso fascinante, talvez a atividade profissional mais fascinante que eu já possa ter desempenhado. Eu sei que o professor escreve livros, o professor participa de colóquios científicos, o professor faz pesquisa, o professor faz um monte de coisa, mas o que me fascina mesmo é a arte de explicar. Talvez haja um resultado social esperado, talvez haja um olhar da sociedade sobre o trabalho do professor, mas antes disso há uma questão de aptidão, de natureza mesmo, de talento, tanto quanto o indivíduo que joga bola, o indivíduo que nada, que pinta, que canta. O professor, ele tem algumas coisas que nascem com ele e que tornam o trabalho de professor para ele fascinante. Então eu acho que será mais fácil cumprir alguma eventual missão se você estiver trabalhando naquilo que é a tua praia, né? Porque aí você vai estar feliz, aí você vai estar tendo melhores condições de se aperfeiçoar, de buscar a perfeição de si mesmo e aí tudo rola melhor. Eu acho muito complicado você ir atrás de grandes gestos de heroísmo fazendo coisas para as quais você não está, por uma questão de talento, apto. Então, eu acho que o primeiro compromisso aí é consigo mesmo, né? De dar para si mesmo uma resposta profissional alinhada com a própria essência. E aí teremos melhores condições de atender aquilo que a sociedade espera daquele profissional. Eu sou muito devedor de muitos professores que marcaram a minha maneira de dar aula e que eu não paro de homenagear e de reconhecer ao longo da minha trajetória. Como também, claro, tive professores que não serviram propriamente de exemplo para mim. Quanto à questão de permanecer motivado, eu acho que, em parte, a motivação está no interesse do aluno, né? Em parte é isso mesmo. O aluno que responde, o aluno que inquieta, o aluno que dialoga, o aluno que participa, o aluno que claramente está aproveitando o que você está falando, isso é muito motivador. Mas, em parte, eu acho que há uma satisfação pessoal com o próprio trabalho, né? Que aí independe de um eventual resultado. Porque senão, se você não tiver inicialmente numa classe boa, você não vê mais nenhum sentido em trabalhar. É preciso ver sentido em trabalhar, mesmo quando, num primeiro momento, o resultado do trabalho é pífio, é irrisório, deixa a desejar. Então é preciso gostar do que você mesmo faz. É preciso olhar para você com encantamento. É preciso, já que você é um eterno espectador de si mesmo, né? Um eterno aluno de si mesmo, é preciso se encantar com a própria aula.
E quando você se encanta com a própria aula, a chance de convencer os outros que a tua aula é encantadora aumenta muito. Então eu acho que há esse lado também, que é um lado, digamos, de se aplaudir e de se entreter consigo mesmo, que eu acho que no caso do professor é muito relevante. Existe um certo número de confianças que você tem que ter para poder exercer esse trabalho, um certo número de certezas sem verificação possível, um certo número de a prioris que você toma por válidos para poder continuar adiante. Mas aí eu tenho a impressão que outras atividades também, sabe? Eu acho que o cara que vai ser médico, ele também tá submetido a isso, e acho que qualquer outra profissão também tem um certo número de certezas que ele tem que ter. E se ele não tiver, ele nem começa. Por conta das transformações que a relação professor-aluno vem sofrendo, essa incerteza é cada vez maior, né? Eu penso que você entra com uma certa expectativa baseada naquilo que você já viu, nas suas experiências anteriores, e é claro que ao longo de um ano letivo você pode ser surpreendido por um radical ineditismo na relação com os alunos, e esse ineditismo ele pode ser alegrador para você ou não. Eu fui aluno da Universidade de São Paulo em 2 cursos de graduação diferentes. Comecei também 2 outros sem terminar. E ser professor ali era um grande sonho para mim. Bom, eu comecei a minha vida universitária dando aula onde me aceitaram, mas sempre na expectativa que tivesse uma chance de dar aula ali na universidade. Eu comecei a convite como professor conferencista, portanto um vínculo muito efêmero com a universidade, até esperar um concurso. E aí teve o dia do concurso, teve o momento do concurso, o momento então que eu fui, digamos, incorporado de maneira oficial à universidade. Esse momento foi muito marcante para mim, porque do ponto de vista simbólico, aquilo representava um autorizamento, né? Uma legitimação do meu trabalho, um reconhecimento do que eu estava fazendo até então. Até porque a universidade pública, ela tem um pouco esse papel. Tanto é assim que, não importa onde você tenha feito a graduação, a chancela final do teu diploma é dada pela universidade pública. Pode olhar no carimbo lá atrás do seu diploma, né? Então, eu acho que a universidade pública tem essa missão de chancelar um certo entendimento social que valida o trabalho do professor universitário. Eu acho que esse momento foi um dos momentos muito marcantes da minha vida profissional. Claro que depois que eu entrei, o fato de eu todo ano ser chamado para patrono, para paraninfo, ter por parte dos alunos um grande apreço, um reconhecimento, um pedido para que as aulas acontecessem, mesmo em épocas de greve, etc., foram pequenas conquistas que marcam demais. Existe nesse trabalho, como em qualquer outro ofício, mas esse é o meu, a possibilidade de você trabalhar procurando uma certa excelência. E eu acho que essa busca é uma busca exigente, desafiadora e feliz. Penso mesmo que qualquer atividade profissional que você levanta todo dia para empurrar com a barriga, fazer sempre o mesmo, esperando que o tempo passe, é sintoma de uma vida mal vivida, uma vida vivida fora de lugar. E eu acho que quando você está no teu lugar, você tem um apreço enorme por fazer a cada dia um pouco melhor do que jamais tinha feito. Tanto que esse é o meu desafio, por exemplo, aqui, né? Conversando com vocês. Tentar ser o mais claro que eu conseguir, tentar não perder frase, não perder palavra, usar exemplos pertinentes e, portanto, usar esse momento para oferecer uma prestação que seja adequada, boa, etc., e supere eventualmente outras que eu tenha dado. Porque não há desculpa, né? Se o professor, cada dia que passa, é mais preparado, mais rodado, mais experiente, mais lido, mais estudado, é normal que as suas aulas tendam a melhorar progressivamente. Então, não há nenhuma desculpa para permanecer no mesmo lugar ou regredir, eventualmente.
E eu acredito muito que essa busca da perfeição de si mesmo seja uma condição de fazer da própria trajetória profissional alguma coisa motivadora, encantadora e, portanto, feliz mesmo na hora de trabalhar. Eu acho mesmo que a fama, a notoriedade e muitas vezes o prestígio que um profissional tenha pode não ter muito a ver com a sua competência. Penso até que talvez possa ser o meu caso, pelo menos em parte, porque se eu tivesse que te dar exemplos de professores que marcaram a minha vida, eles não são propriamente professores destacados pela sociedade, aplaudidos, reverenciados, midiáticos, etc. Acho mesmo que a fama e a notoriedade acabam dependendo de episódios da vida que a gente não controla muito e que a gente dificilmente planejaria viver. Pelo menos isso é o que aconteceu comigo, né? Quando você mencionou a entrevista no Jô, quando eu fui dar essa entrevista no Jô, eu nunca poderia imaginar o que aconteceu com essa entrevista na internet. Não poderia imaginar, não poderia calcular, não poderia prever, não poderia nada. Mas o fato é que aconteceu e eu acabei, a partir dessa entrevista, me tornando cada vez mais alguém conhecido, de ser parado na rua, parado nos aeroportos, dentro do avião, etc, etc. Mas é claro, isso num primeiro momento até me assustou, não é o tipo de reconhecimento que um professor pode esperar. Puxe pela memória, professor, quando é reconhecido dentro da escola. Quando ele é incrível, ele é reconhecido na escola do lado. Mas na rua, isso é um fenômeno relativamente inédito na nossa história, né? E isso é um pouco assustador, é o que acontece com o Karnal, com o Cortella, mas, enfim, eles são incríveis mesmo, né? Então, merecedores de tudo e muito mais que eles conseguiram. Agora, no meu caso, fico contemplando às vezes sem entender muito bem o que está acontecendo, porque jamais esperei, porque o meu sonho não era esse, né? O meu sonho era ser um bom professor dentro da universidade. Era por aí que eu parava nas minhas conjecturas. Então, quando você estava lá atrás, você imaginava que, mas é claro que não. Nunca tinha visto nenhum professor, eu não teria nem matéria-prima para imaginar. A mesma coisa que você imaginar um jumento voando. Né? Nunca vi, não é uma ocorrência constatável. É mais ou menos isso. O professor parado na rua é como um professor parado na rua para tirar selfie, é mais ou menos como um jumento voando. Não tinha visto, não sabia que podia acontecer. Então isso dado o ineditismo, até um pouco assustador. Mas os exemplos maiores de professor que eu tenho para te dar são de professores que não tiveram propriamente o destaque midiático que eu possa estar tendo nesse momento, né? Talvez eu pudesse citar, eu acho que um dos professores que mais marcou a minha vida foi o professor de literatura do cursinho. E o professor de literatura era de Ribeirão Preto, como eu. Ele chamava Fernando Teixeira e era conhecido como FT. Ele já faleceu. Ele era incrível e foi muito interessante porque recentemente um amigo resolveu fazer cursinho e eu fui com ele lá visitar. Recentemente, enfim, 4, 5 anos atrás, encontrei o FT. E eu tentei dizer, e ele me reconheceu e eu tentei dizer para ele o quanto ele era incrível. Mas acho que eu não consegui ser enfático o suficiente, né? Ele ficou um pouco constrangido, achou que eu estivesse exagerando de maneira indevida, mas eu queria muito que ele tivesse acreditado que, para mim, ele sempre foi, acho que o melhor professor que eu vi dar aula em toda a minha vida. Ele era infinitamente melhor do que eu, mas infinitamente, assim. Ele jogava em outra divisão, ele era sensacional. Alguns outros professores também conhecidos, esses porque já tiveram na mídia, eu me refiro ao Heródoto Barbeiro, por exemplo, que foi meu professor de História. Ele era incrível também como professor de História, né? Professor Paulo Kobayashi de Geografia. São professores que eu faço questão de destacar, porque foram professores de uma excelência didática que eu jamais conseguirei ter. E não importa a notoriedade, né?
eles têm um talento que eu não tenho, eles têm uma potência didática que eu não terei nunca. Eu posso ser esforçado, né? Eu me comparo muito com o Birubiru do Corinthians, né? Tinha o Palinha, o Sócrates e o Birubiru, né? Eu sou o Birubiru, eu sou um cara esforçado, assim, eu vou lá dar aula, eu fico 4 horas focado para dar a melhor aula que eu conseguir, mas não é um negócio fácil. Você sabe quando o cara faz fácil, sei lá, você pega Montserrat Caballé cantando com o Fred Mercury. O Fred Mercury se esforçava e ela cantava, né? E tudo bem, cada um na sua. Eu sou um cara esforçado e Fernando Teixeira, por exemplo, é um gênio da didática, está em outro patamar. E eu te citaria tantos outros da minha trajetória, que talvez nunca tenham sido entrevistados assim, mas que foram infinitamente melhores do que eu. O Karnal é um exemplo, em que fique claro, né? O Karnal é outro exemplo que dá aula fácil, quer dizer, eu acho que ele gasta 1/5 das calorias que eu gasto para dar a mesma hora de aula, porque não sei, é fácil, para ele é fácil, ele é como o vento que venta, né? Ele é como a maré que mareia. Eu não, eu vou na contramão da coisa, para mim é um esforço, né? É uma dedicação mesmo, enquanto que ele não, ele joga porque é genial na arte de explicar, etc. E são tantos, né? Isso de impactar é outra surpresa para mim, né? Pessoas que me param para dizer, nossa, eu vi teu vídeo sobre não sei o quê e isso mudou a minha vida, mudou minha maneira de enxergar o trabalho, mudou minha maneira de enxergar a família e tal. Isso é outra coisa que me assusta, me espanta. Nunca eu imaginei a extensão, né, e a contundência com que um discurso pudesse afetar as pessoas que estivessem me ouvindo pela internet, pessoas que talvez eu nunca venha a encontrar. E, de certa maneira, eu acabei me dando conta da responsabilidade que era minha ao falar, depois de já ter falado muita coisa que talvez poderia ter evitado. Eu tenho absoluta convicção que o encantamento que você tem com o que você faz é um prêmio para quem optou por essa profissão que é difícil encontrar em outras. Existe um fascínio na arte de ensinar, eu não sei explicar melhor, mas é alguma coisa que quem sente não consegue mais abrir mão. Existe aí, nessa arte de tornar simples o que é complexo, nessa arte de trazer pessoas para a compreensão daquela ideia, um gesto de entrega, um gesto de amor, um gesto de oferecimento que traz para quem tem essa capacidade de amar ensinando uma compensação sem par. Estou absolutamente convencido que você, que é professor, sabe do que eu estou falando. Agora, caso você se sirva da função de professor para completar um orçamento, né? É um bico, é uma maneira de ganhar um tostãozinho a mais, etc. Eu sinceramente digo para você que talvez a estratégia não seja a mais inteligente, né? Fazer da atividade de professor uma forma de melhorar a remuneração econômica é não entender aquilo que a profissão de professor tem de mais nobre, que é justamente viver acreditando no amor pelo aluno. Acho mesmo que o professor é aquele que, antes de qualquer outra competência, tem a competência de amar o aluno, de fazer por ele aquilo que só ele, professor, poderia fazer. Eu sou Clóvis, eu sou professor, e se você também é professor, que tal vestir essa camisa também?